Eu estou encarregado pela organização de conversar com vocês sobre o Brasil, o problema brasileiro, as nossas angústias, por 1 hora mais ou menos, eu vou tentar ser mais breve, e ao fim disso eu me ofereço para tentar responder questões, perguntas, mas aceito também com muita humildade, porque eu permaneço aprendendo, ouvir antagonismos, desacordos, desavenças com o que eu pensar. O Brasil não é para amadores. Nós, nesse momento, estamos passando pelo pior momento da história moderna. Eu tenho 35 anos de militância. Nunca, e olhe que esses 35 anos me jogam lá nos estertores da ditadura, nunca vi o Brasil numa situação tão potencialmente crítica quanto estou vendo agora. Porque no enfrentamento da ditadura, a minha geração tinha uma agenda e nós sabíamos claramente o que queríamos e sabíamos claramente quem era o nosso adversário ou o nosso inimigo, se naquela data podíamos chamar adversário de inimigo, o que eu não faço modernamente na política. Agora não é mais assim. Nós estamos chamando o nosso povo para defender a democracia em abstrato, quando o nosso povo está profundamente decepcionado com a governança daqueles que, como nós, tínhamos a obrigação de dar exemplo de decência, de administrar a economia em bases progressistas e de comportamento altivo e capaz de ordenar o desenvolvimento do país. Nós falhamos feiamente, e é por isso que a gente precisa começar a refletir com muita humildade sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu tenho para mim, para a gente conversar hoje, que 3 crises se alimentam reciprocamente nesse momento na vida brasileira. Uma é um componente internacional, que não importa se é Chico, Manel, Tia Rosa, ou seja quem for que está no governo, e esse foi o erro da Dilma, de não partilhar com a inteligência nacional brasileira, um dos erros, o problema que vem do estrangeiro. E é um problema real. A partir do colapso do capitalismo neoliberal em 2008, no epicentro dele, que é os Estados Unidos, irradiando-se para a Europa e necessariamente com repercussão no conjunto do planeta como um todo, nós herdamos para o Brasil algumas concretudes práticas. Há algumas décadas, o Brasil começou a se desindustrializar e nossa liderança, prostrada pelo mito neoliberal, de que esse assunto de indústria é assunto do mercado, prostrado por uma economia política mentirosa que nos foi vendida como ciência boa, sendo ideologia de 5ª categoria, como a experiência demonstrou, que é o neoliberalismo, nós abrimos mão de ter uma política industrial e de comércio exterior e começamos a assistir uma concretude. A concretude é a seguinte: quando a Dilma chega em 2014, o Brasil tem um desequilíbrio na sua conta com o estrangeiro nos produtos industrializados de mais de 120 bilhões de dólares. É assim, tudo que a gente compra do estrangeiro industrializado e tudo que a gente industrializa e vende para o estrangeiro, a diferença nesse segmento dá mais de 120 bilhões de dólares. Cada um aqui tem um celular 100% estrangeiro. As fibras das nossas roupas modernas, 100% estrangeiras. 76% da química fina dos nossos remédios, 100% estrangeiro. Lembrando que isso tudo se paga com dólar que nós não emitimos. 40% dos custos de produção da agricultura mais competitiva do planeta, importados do estrangeiro. Não temos um fertilizante nacional, não temos um implemento agrícola nacional, não temos um agrotóxico nacional, ainda que a gente ache ruim a agricultura em bases tradicionais, com agrotóxicos defensivos, etc., etc. O fato é que nós importamos 40% dos nossos custos de produção no setor que nós somos mais competitivos. Na indústria automobilística, por exemplo, mais de 60% são componentes fornecidos em global source, ou seja, importados. Especialmente aquela parte de valor agregado mais alto, que é a mecatrônica, que hoje em dia é essencial nos nossos veículos. O fato, o número é este. Nós temos um desequilíbrio nas contas do Brasil com o estrangeiro, em dólar, de mais de 120 bilhões de dólares, só na parte comercial e industrial. E como é que nós não caímos em nós próprios ao devido tempo? É porque a humanidade experimentou, durante uns anos agora, durante uma década praticamente, um ciclo de super commodities. Então, graças a um pujante crescimento chinês, que já não é mais assim, graças a um ciclo importante de presença dos Estados Unidos no mercado, graças à presença da Europa crescente, mesmo o Mercosul tomou relevância para nós, o Brasil
passou a vender essas matérias-primas de baixo valor agregado a preços absolutamente artificialmente altos. Por exemplo, eu trabalho na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, para pagar o gin das crianças, né? Eu trabalho na CSN, meu patrão está para me despedir, porque eu fico saindo para atender convites de estudante, mas dessa vez é pelo menos sexta-feira de noite, né? Mas lá nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro, há 2 anos e meio atrás, por $190. Chegamos a vender por 38, há 5 meses atrás, estamos vendendo a 49 agora. O Brasil vendia o petróleo, eu ajudei a fazer a lei de partilha. Como deputado federal, eu ajudei a fazer a lei de partilha. Essa que reserva 30% de todo o pré-sal para a Petrobras ser associada, ainda que generosamente permita nos 70%, né, qualquer capital. Nós fizemos uma coisa muito moderada, e porque a goela dos caras não tem fundo, nós vamos conversar sobre isso hoje à noite, não tem limite, né? Nós estávamos fazendo o cálculo, e isso aqui dá trilhão de dólar. Isso aqui dá trilhão de dólar, né? Nós fazíamos os cálculos da riqueza brasileira e comecei a sonhar, finalmente eu sei de onde vem o dinheiro para eu ver o meu país ainda na minha existência útil, né? Eu tenho 58 anos de idade, ou seja, estou falando de 20 anos para frente, eu posso ver o Brasil radicalizar uma transformação e eu estou vendo o dinheiro ouvindo a conversa, o pré-sal. Nós estávamos fazendo esses cálculos, o barril de petróleo estava a $110. Nós chegamos a vender um barril de petróleo há um mês atrás por $30. E assim, para não cansá-los, todos os produtos da tradição de commodities brasileiros, ou seja, produtos de baixo valor agregado, produtos in natura, da agricultura, não caiu tão violentamente, mas caiu 17%, 20%, milho, soja, carne, tudo caiu de preço. E aí começa, concretamente, o primeiro vetor de crise, que é, nós tínhamos um buraco nas contas com o estrangeiro e nos enganávamos a nós mesmos na imprudência curto-prazista dos politiqueiros de Brasília, né, de todos os lados, lamentavelmente. Ninguém tem projeto de país, é sempre um projeto de poder, que deixa as agendas estratégicas para outra hora, porque elas importam em dissenso, em conflitos, em mediações sofisticadas, em politizar a verdade e a consciência dos problemas da nação brasileira. Prefere-se a marketagem mistificadora e por aí também começa a se cair, a se desmoralizar, como é outro problema do governo da Dilma, que afinal de contas é vítima, mas eu vou pontuar essas questões aqui para dizer do que se trata. Não é de defender fulano ou beltrano, nem partido. É de defender a democracia, seus ritos, seus prazos, seus valores, para que um dia, um de nós, que for à presidência da República, pela força dessa nação, com a agenda correta de mexer no que tem que ser mexido, nós não podemos deixar que o jogo jogado de Brasília, da grande mídia de São Paulo e do Rio, desestabilize a pretexto de moralismos e coisas que tal, seja quem for. Por isso que nós temos que nos agressivamente perceber o que está acontecendo no Brasil. Então, repare bem, a gente tinha um buraco grande nas contas e nos enganamos a nós mesmos, financiando porcamente, mas financiando boa parte, substantiva parte desse buraco, com este ciclo artificial de preços artificialmente altos das commodities. Quando eles despencaram, a nossa fratura ficou exposta. Então, esse é o primeiro problema. Nós temos que compreender, porque daqui, da análise, do diagnóstico, da percepção de que doença nós estamos tratando, é que irá derivar a tratativa, o remédio correto, para que a gente resolva. Então, um dos mais graves problemas brasileiros, para não dizer que é o mais grave, sob o ponto de vista de estratégia econômica, de desenvolvimento, é interromper o ciclo de desindustrialização e inaugurar um novo ciclo de industrialização em bases absolutamente complexas, difíceis de fazer, mas perfeitamente praticáveis. Dali, como é que a crise internacional entra para o Brasil? Concretamente, ela entra por várias portas, mas tem uma porta que a gente precisa popularizar a consciência dela, que parece economês, mas não é. Só parece economês porque a grande mídia não quer que o nosso povo entenda as coisas que importam mesmo. E aí vive distraindo o nosso povo com essa novela escandalosa, essa coisa escandalosa novelizada em horário nobre, todo dia, para provar que o Estado e seus agentes e sua linguagem não passam de um pardieiro de pilantras, e aí então ter a base sociológica, cultural, para aperfeiçoar o mito, a mistificação ideológica e neoliberal. Mas como é que entra na prática? Estou lhes falando agora da taxa de câmbio.
Taxa de câmbio, Ciro, vai conversar com estudante em Florianópolis, ser recebido desse jeito, em vez de conversar umas coisas, vai falar de taxa de câmbio. Pois é, lamentavelmente, toda a nossa economia, todos os nossos preços relativos são sensíveis à proporção da nossa moeda com o dólar. Todos. O povo não compra dólar, é fato, mas o povo come pão. E se der certo no domingo, leva a namorada para comer uma pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não é suficientemente, não consegue produzir o trigo que consome, importa do estrangeiro dólar. Portanto, se a gente precisava de R$ 2,70 para comprar um dólar de trigo e passamos a precisar de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão e da pizza sobe. O Brasil, já disse a vocês, importa 76% da sua química fina. Então o povo não compra dólar, mas compra remédio, a força da doença. Comprando remédio, a química fina sendo importada, dólar. Precisando de R$ 2,70 para comprar 1 quilo de acetil salicílico, precisando de 4 para comprar o mesmo quilo de acetil salicílico com $1, o preço do acetil salicílico, que é o AS, é o Tilenol, o Tilenol não é acetil salicílico, é acetaminofén. Aí, rapaz. Isso aqui é uma contribuição de um velho que já precisa estar com dor na junta para tomar um comprimido. Então, o que aconteceu com o Brasil? Quando você teve esse desequilíbrio nos financiamentos externos, houve uma pressão violenta para desvalorizar o real frente ao dólar. Por quê? De novo, desculpe, especialmente os estudantes de economia. Simples assim. Se tiver pouca banana amanhã na feira de Florianópolis, e muita gente, por alguma razão, quiser e puder comprar banana e for ao mercado, o que acontece com o preço da banana amanhã? Sobe. Então tem pouca banana, muita gente calhou de querer comprar banana e de poder comprar banana, o preço da banana sobe. Então o dólar no mercado de câmbio funciona, desculpe a metáfora, exatinho igual. Se você tem uma brutal necessidade de financiamento em dólar e não tem não tem dólar suficiente, o preço do dólar em real sobe. E isso se irradia para os preços, e aqui está o segundo problema. Como é que nós administramos, desde o senhor Fernando Henrique, 99, como é que nós administramos este problema do desequilíbrio estratégico das contas do Brasil com o estrangeiro e os seus cíclicos efeitos na inflação brasileira, ou pelo menos na sensação de carestia e de aumento de preços no Brasil, puxados pela taxa de câmbio. O governo Fernando Henrique, veja como o Brasil é sofrido. Em 1998, eu fui candidato a presidente da República. Foi candidato o Lula, foi candidato o Fernando Henrique, e mais não sei quem. E aí o Fernando Henrique conseguiu, só para a gente não ter nenhum medo de cometer injustiça, e dizer que a grande mídia é alinhada à plutocracia. Em 98, eu, Ciro Gomes, candidato a presidente do Brasil, tinha certeza, eu tinha acabado de ser ministro da Fazenda do Itamar, ajudei a fazer o Real, ajudei a fundar o PSDB, fui o primeiro e único governador eleito pelo PSDB em 1990, né? Então eu estou dizendo de onde eu estava observando o que eu estou falando consigo. Em 98, candidato para denunciar as malversações do Fernando Henrique, eu esperava ter um debate. Nem a Globo, nem a Rede TV, que era a Manchete, nem a Record, nem o SBT, nem a Folha de São Paulo, nem o Jornal do Brasil, nem o Estadão, nem a Folha, eu já falei, nenhum órgão da chamada imprensa nacional promoveu o debate. Nenhum. O que deixa claro que eles estavam todos a serviço de um centro estratégico cujo nome, comandante na data, era o Fernando Henrique. Tudo bem, só não alimentemos ilusões. É assim que as coisas foram em 98, concretamente. O que aconteceu em 98? Rigorosamente o mesmo filme. Olha aqui, eu dizia, Fernando Henrique está manipulando o câmbio para fins de ganhar a reeleição. Passar a reeleição, ele vai desvalorizar o câmbio, como o câmbio imediatamente influencia no preço da passagem de ônibus, porque passagem de ônibus é diesel é petróleo é dólar, o remédio é dólar, trigo é dólar, isso tudo está nos arquivos aí. E então vai ter uma inflação, e eles vão enfrentar com taxa de juro alta e não sei o que e tal. Mas, rapaz, não deu outra. Não é porque eu sou profeta, não, é porque estava muito óbvio, né? Aconteceu exatinho como estava previsto. Ele desvalorizou o câmbio, ficou como mentiroso,
meteu uma inflação, meteu taxa de juros, a recessão se instalou, o desemprego começou a aumentar, o Lula assinou uma petição de impeachment e o PT criou um movimento fora FHC e foram entregar na mão do presidente da Câmara, dá vontade de chorar nessa hora, Michel Temer. Vocês acreditam? Então, aliado umbilical, amigo íntimo do Fernando Henrique Cardoso, que mandou a petição do Lula ao arquivo. E eu, que tinha sido candidato contra o Fernando Henrique, fui dizer naquela data, remédio para governo ruim, Lula. A governo que a gente não gosta não é impeachment. Lula, não faça uma imprudência dessa. Amanhã um de nós vai à presidência da República e esses caras vão pegar esse pretexto e vão escalar para cima da gente um golpe de Estado. E, não, lá vem tu tem não sei o quê. Tá bom, eu fico aqui na minha solidão, escrevi artigo, reclamei, propus, disse não, denunciei o golpe e tal. E, felizmente, ou infelizmente, o tempo passa, a Dilma vê o problema, vai para o governo na marquetagem, não confia o que está acontecendo ao povo e diz assim, vamos enganar, ganha a eleição, depois a gente conserta as coisas. É aí que os políticos começam a errar profundamente na sociedade moderna, conectada, absolutamente ligada, com capacidade de recuperar memórias que hoje a sociedade brasileira nunca teve, agora tem, porque você tem os arquivos do YouTube, você tem os arquivos do Wikipedia, você tem os arquivos, enfim, está tudo na rede, né? A maluquice que você faz, a namorada que você teve, né? Não pensei em namorada nenhuma, não, pensei nela, vocês sabem, né? Aí, onde é que eu estava? Assim você me desestabiliza. Abre uma aguenta. Então, repare bem, quando vem a Dilma, então acontece o quê? Exatamente o que eu estou lhes dizendo. Desvalorizou-se o câmbio, transferiu-se para a inflação, faz-se um tarifaço que mete na casa de 100% do povo brasileiro mais pobre a sensação amarga de ter sido enganado com o reajuste da tarifa de energia elétrica, o reajuste da gasolina e do diesel que vai para a pressão das passagens de ônibus, a estudantada desce para protestar contra o... Né, não era por 20, enfim, já estava muito claro. E aí qual é o receituário? De então e de hoje. E aqui está o segundo grave componente da crise brasileira, que eu estou descrevendo com certo vagar, porque nós precisamos desmontar essa bomba para o futuro. Quando se apresenta uma inflação, o que aconteceu com o mercado, com o Fernando Henrique na época? Eles resolveram tentar botar a economia política brasileira num certo piloto automático, imune às demagogias e às manipulações dos políticos e seus apetites eleitoreiros e etc, etc. Então, a ideia vã, que nunca aconteceu na história humana, foi introduzida pelo Armínio Fraga e o PT legitimou. Né? O PT legitimou, eu participei do governo do Lula como ministro, mas brigando, até que enchi e saí e não quis mais. E, evidentemente que a minha turma é para esse lado, não é a do outro lado. Mas é preciso que a gente tenha clarezas para consertar o país que nós queremos para o futuro. Qual é o piloto automático que eles inventaram? Para enfrentar o manejo da economia, 3 remédios simplórios, como se fosse assim. Primeiro, inflation target, na literatura, que não tem correspondente em português, a prática da humanidade. Ninguém pratica, a não ser, depois do Brasil, a Nova Zelândia está experimentando uma coisa melhor. Aqui no Brasil eles deram um nome pomposo de meta de inflação. O que é a meta de inflação? Anuncia-se, sem precedente no mundo, com 2 anos, 3 anos de antecedência, qual será a taxa de inflação do ano que vem, do ano 2 e do ano 3. E o Banco Central passa a ter um mandato vesgo de perseguir esta meta de inflação a qualquer custo. Ou seja, a macroeconomia, que tem mil variáveis, a taxa de câmbio, a taxa de juros, a taxa de emprego, a taxa de formação bruta de capital, a taxa de investimento, que é derivada daquela, a taxa de desemprego, que eu já falei, a taxa de investimento público direto estrangeiro, a taxa de... Enfim, a macroeconomia tem uma porção de variáveis, todas elas sujeitas à vida, aos seus dissensos, aos seus consensos, às suas contradições e tal. Nós agora resolvemos, desde o Fernando Henrique, dizer que uma das variáveis, e somente uma, está tabelada, a inflação. Como a inflação é um mal tremendo,
nós nos vulneramos a receber isso como se fosse uma boa coisa. Ora, é preciso esclarecer neste ponto que a inflação boa é a inflação zero. A inflação, com ela, não se deve ter qualquer contemporização. Eu fui ministro da Fazenda. Peguei a inflação com 3 ao mês e deixei com 0 ao mês. Portanto, não me confundam. Agora, uma forma e outra forma e outra forma, e mais uma outra e mais uma outra, há de garantir este valor. Eles introduziram este mecanismo tosco que não funciona em lugar nenhum do mundo. Só para vocês terem uma ideia, os norte-americanos têm o Fed, que é o Banco Central deles, o Fed americano é mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego. Então, o mandato do Banco Central americano é um estreito beco por onde ele tem que caminhar. Um olho na menor inflação, o outro no pleno emprego. E a crença aqui é que o pleno emprego gera inflação. Então, o camarada tem que olhar aqui e achar o ponto de equilíbrio. É que nem o ministro da Educação. Ele tem que entregar a melhor educação com o orçamento que está apertado. É o ministro da Saúde, tem que entregar a melhor saúde com o orçamento apertado. No Brasil, só os bancos, e aqui é o que se trata, tem este privilégio da variável inflacionária estar tabelada ex ante. Se não acontecer, qual é o mecanismo para alcançá-lo por este itinerário? Taxa de juros. E aí, meus companheiros, minhas companheiras, acreditem, isso aqui não é economês. A esquerda, nós precisamos dominar esses assuntos para parar de apanhar feito um menino fujão da direita esclarecida. Juro é uma variável absolutamente central para a gente especular com ela. Eu explico para vocês com a maior naturalidade, vocês, auditório maravilhoso que são, pegam fácil. Se a taxa de juros que o governo paga pelos papéis do governo for maior do que o lucro médio da roça, do comércio, da indústria, a economia para. Por quê? Porque se eu tiver dinheiro, por que eu vou acordar de madrugada para cuidar da minha roça? Por que eu vou pagar funcionário, ter confusão com o INSS, com o fiscal da prefeitura, do governo federal, para botar um negócio cujo lucro é menor do que eu botando o meu dinheiro no banco, o banco me paga. Mas a realidade brasileira é ainda mais dramática. Nós somos uma sociedade de alto pulso empreendedor e de baixíssimo estoque de capital de investimento. Somos um dos menores estoques de capital de investimento do mundo. Hoje está aí ao redor de 14% apenas, que é o que sobra da nossa riqueza produzida num ano, para investir, que é a formação bruta de capital ou a taxa de investimento no Brasil. Portanto, nós somos uma sociedade agudamente dependente de crédito. E aí, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado a 380% se eu usar o cheque especial, a 340% se eu usar o cartão de crédito, ou a meros 25%, que é o que o governo, em média, paga pela especulação? Como é que eu vou tirar esse dinheiro no banco, botar num negócio que amanhã me retorna menos do que eu tenho que pagar para o banco de juros? Então, vejam bem, este é o busilis, este é o ponto, esse é onde é que nós introduzimos do estrangeiro para dentro o constrangimento que vai desconstituindo ciclicamente a nossa governança. A taxa de juros no Brasil hoje é 14,25%, a menor de todas, o governo paga. Em média, 27%. O lucro médio de uma companhia muito bem administrada no mercado é de 6%. Então aqui está a explicação porque a economia brasileira está parada. Aí 1,7% de brasileiros jovens chegam por ano ao mercado de trabalho e só serão incorporados se a economia crescer. E a economia está proibida de crescer. E aí os ganhos de produtividade, que é troca de gente por máquina. Pega uma colheitadeira de cana-de-açúcar em São Paulo, eu fui estudar isso, tira 76 homens. Eu até não gosto desse tipo de trabalho, eu estou fazendo um número aqui que eu fui pesquisar. Então, uma colheitadeira de cana-de-açúcar substitui 76 homens. Isso é o que se chama ganho de produtividade. Você produzir cada vez mais coisas com menos gente. O Brasil vinha ganhando produtividade a uma média acelerada de 3% ao ano, o que quer dizer que se a gente não crescer 5% ao ano, ou seja, uns 7% dos jovens que chegam, mais o ganho de produtividade, o Brasil vai crescer como um rabo de burro para baixo. E aí as tensões sociais estão resvalando agora para a violência. E aí a gente começa a entender. O segundo remédio, câmbio flutuante. Então, câmbio flutuante é a outra maravilha da ciência do piloto automático, onde se põe o governo, a política para fora. Só que não existe câmbio flutuante realmente. Por quê?
Se você deixar o mercado de câmbio flutuando sozinho, um mega especulador como o Itaú entra no mercado à vista com 200 milhões de dólares e mexe na taxa de câmbio. Ou o governo, via Banco Central, compra ou vende dólares no mercado de câmbio, num volume talvez de 500 milhões, de 600 milhões, e ele fixa a taxa de câmbio onde ele quiser. E aí o que tem acontecido na história brasileira? Fernando Henrique, Lula e Dilma. Chega a véspera da eleição, o governo vende dólar. Vende muito dólar, vende muito dólar. Aí faz o quê? O preço do dólar na nossa moeda desvaloriza. E aí, na prática, aquilo que funciona no inverso funciona pelo oposto. O que é? Fica mais barato o cidadão sair de Santa Catarina para Miami do que ir para Fortaleza, quando todo mundo sabe que Fortaleza é muito melhor do que Miami, né? Ou vice-versa. Ou vice-versa. Fica mais barato para um cearense sair de Fortaleza para Miami do que vir para Florianópolis, essa lindeza com o Jurerê Internacional e outras que tais, a coisa mais linda do planeta, né? Com uma diferença que o nosso mar é morno, de vocês é razoavelmente frio. Pronto. Mas eu brincava com o Wilson Kleinenbing, que era meu colega, como eu estou na estrada. O Wilson morreu faz não sei quantos anos, meu amigo. Não combinávamos muito na política, mas éramos amigos. E o Wilson dizia que eu levava os argentinos ricos para o Ceará e ele ficava com os argentinos pobres nas praias de Florianópolis, né? Porque vinham de carro. Agora eu conheço lá essa ponte linda, né? A gente passa, eu estou trabalhando aqui na CSN, lá no negócio das minas de carvão em Criciúma, para recuperar aquelas coisas lá. Pois bem, a segunda coisa, então, é a taxa de câmbio. E hoje, no Brasil, nós temos uma taxa de câmbio que meio que consertou, mas tivemos uma taxa de câmbio que inibiu muito a nossa exportação, inibiu muito o turismo brasileiro, ou turismo estrangeiro para o Brasil, e estimulou muito o turismo brasileiro para lá, produzindo. Nas outras rubricas do nosso balanço de pagamentos com o estrangeiro, eu não quero ser chato, mas isso é do que se trata. O Brasil, porque destruiu sua marinha mercante, sendo 8.400 quilômetros de costa, paga 11 bilhões de dólares para o estrangeiro de afretamento de navios para levar nosso minério de ferro, para levar nosso petróleo, para levar nossa soja, para trazer as coisas que a gente compra. O Brasil destruiu a sua estrutura de resseguro. Estamos pagando 7 bilhões de dólares para o estrangeiro, o senhor Fernando Henrique privatizou o IRB, estamos pagando 7 bilhões de dólares para o estrangeiro de seguro. O Brasil afrouxou a sua legislação de remessa de lucros, estamos mandando 12 bilhões, 9 bilhões, 7 bilhões, isso varia por ano, de remessa de lucros para o estrangeiro. O Brasil descuidou-se da sua ciência e tecnologia, estamos pagando 7 bilhões de dólares de royalties, para alugar inteligência estrangeira que nós não desenvolvemos aqui, nem mesmo com engenharia reversa, naqueles produtos de patente vencida. E nós continuamos pagando royalties fraudulentos de coisas que estão com patente vencida, especialmente em fármacos, em complexo industrial da defesa, complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio, enfim, que são os grandes furos do Brasil. O fato é que, fora o buraco comercial, nós temos um buraco nas transações correntes de outros 100 bilhões de dólares. E aí esse câmbio vai sempre ser um problema se a gente não entender como equacionar isso. Por este caminho não funciona. O terceiro ponto do piloto automático é superávit primário. Vamos lá. É preciso no Brasil a gente ter cuidado sempre com a retórica dos políticos, portanto vamos para exemplo. Eu sou virgem em déficit público. Eu fui prefeito, não tem um dia de déficit, de uma capital que é a 5ª cidade do Brasil. Fui governador do 8º estado brasileiro, nunca pratiquei um dia de déficit. Fui ministro da Fazenda, nunca tive um dia de déficit. E, enfim, fui ministro do Lula também, enfim. Então, déficit é ruim. Por quê? Nós, progressistas, precisamos que o Estado seja sadio financeiramente para gerar excedentes com os quais a gente possa intervir. Intervir para superar desigualdades, intervir para qualificar a renda indireta via saúde pública, educação pública, intervir para dar decência e dignidade, compaixão e amor ao pagamento dos nossos aposentados, intervir para alterar os modos de produção tradicionais a modos mais modernos e mais compatíveis com o meio ambiente, intervir para fazer uma infraestrutura mais eficiente para o país ir e vir nos seus portos, aeroportos, estradas, rodovias, ferrovias, enfim. Portanto, nós temos que amar o Estado sadio financeiramente e aplicar esse conceito de sanidade no excedente de poupança destinado ao investimento em favor das maiorias populares, da superação da desigualdade.
Isto dito, voltemos ao ponto. Como é que se apura superávit primário no Brasil? Exclui-se, inclusive, da consciência popular, do Código de Contabilidade, o conceito de despesa corrente. No Brasil, eles excluem juro para banco. Por favor, pelo amor de Deus, se a minha palestra servir para alguma coisa, presta atenção neste ponto. Porque nós vamos ter a revogação da Constituição de 88 nos próximos dias, se o povo brasileiro ficar parado, perplexo e não compreender o que é que eles estão fazendo em Brasília na semana que vem, provavelmente. É assim, se eu gasto com um papel higiênico no hospital, isto é gasto corrente. O papel higiênico foi usado, ele até pode ser reciclado, mas naquele momento ele virou gasto corrente, vai para o lixo. Gasolina no carro da polícia, gasto corrente. Salário de professor, por mais nobre que seja, gasto corrente. Isso tudo, hoje, está dentro de um quadro em que, se você comparar com os valores que o país de desenvolvimento intermediário com o Brasil praticam, nossos todos estão abaixo. O gasto por cabeça ano no Brasil em saúde pública está abaixo do padrão. O gasto por cabeça com educação ano no Brasil está abaixo do padrão internacional. O gasto com defesa, nossas fronteiras estão completamente desguarnecidas, nossa Força Aérea não tem as horas de treinamento necessárias, não estou nem falando no sucateamento do nosso equipamento, enfim, o gasto com defesa está abaixo do necessário. Quais são os dois gastos que estão acima de um padrão razoável? Um é a Previdência Social, não porque ela esteja em déficit, o brasileiro precisa dominar esse assunto. O Brasil tem um problema que é a evolução demográfica. Se eu estiver ficando chato, vocês me fazem um sinalzinho, você me avisa aí, mas eu estou apaixonado pelo auditório e resolvi fazer. Quanto é que está o tempo aí já? 2 horas e... Então, eu quero só, porque isso aqui é o que interessa, né? E aproveitar a inteligência de vocês catarinenses. Então, o Brasil tem o problema que a humanidade tem, que é a mudança demográfica. Na minha geração, quando o modelo previdenciário, um pouco mais, 20, 30 anos atrás, foi montado, nós tínhamos 6 pessoas ocupadas, que é, ou seja, uma pirâmide etária, para financiar a aposentadoria de um brasileiro com perspectiva de vidas inferior a 60 anos. Então, era 6 para 1, funcionava. Isto foi mudando, e hoje nós temos 1,6 brasileiro ocupado para financiar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de vida de 73 anos. Ou seja, não temos mais uma pirâmide etária, temos um botijão de gás etário, né? Poucos jovens, nós estamos crescendo 1,7% ao ano só, uma barriga aqui de muitos gatões da meia-idade, né? Tipo assim, o orador que vos fala, e já um pedaço de idosos grandes. E esse bucho aqui vai passar para cima em 15 anos, é uma janela demográfica que vai se fechar. Portanto, nós temos que debruçar-nos sobre o assunto e refletir de forma progressiva, progressista, solidária aos mais idosos, sobre este novo país que nós vamos ter. Então, nós não podemos ter uma atitude reacionária ao debate sobre questão previdenciária. Só que esse debate dá tempo, não precisa ferir direito de ninguém por uma circunstância. Como o problema não aconteceu de ontem para hoje, ele foi aparecendo, e como sempre os políticos, ao invés de tratar o assunto, foram fazendo um puxadinho aqui, um remedo acolá, um puxadinho acolá, de maneira que a soma dos arremedos e puxadinhos hoje, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuições patronais, contribuições trabalhadores, contribuições do setor público, etc., 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 ainda a Previdência brasileira é superavitária, ou seja, não está em déficit. É mentira, agora dói dizer, do Lula, do Fernando Henrique, da Dilma e muito mais desse calhorda que está querendo tomar conta do país, a mamarra, o senhor Michel Temer, que esteja em desequilíbrio a Previdência Social. Não está ainda, mas o país está. E a outra despesa, tenho chamado a atenção onde posso, esta sim está fora de qualquer propósito, fora de qualquer paradigma internacional, fora de qualquer propósito. Pronto. Nós vamos aplicar de juros sem 1 centavo de abatimento de principal. Este ano, 600 bilhões de reais com juro para a agiotagem de meia dúzia de bancos e das 10 mil famílias dos barões brasileiros. Este é o ponto. Então você tem uma carga tributária que está alocando 36% do PIB em impostos, uma sociedade com a sensação correta de que paga dobrado para viver, especialmente a classe média, porque paga imposto
e plano de saúde, porque não acredita na saúde pública, paga imposto e educação privada, porque não acredita na educação pública, a não ser na universidade, que a classe média ainda tem um restinho, alguma volta na universidade, e eles querem privatizar, né? Não é justo, porque a classe média está pagando dobrado para viver, inclusive na segurança, porque o aparelho do Estado não está funcionando, a população está com medo, com razão, porque a violência exponencializou-se, e há um custo crescente de vida pesando sobre a classe média, com segurança em condomínios, em seguro de carro, etc, etc, etc. Pois bem, este é o ponto. Nós não temos um modelo de administrar a economia minimamente correto. E agora, por que eu chamei a atenção dos amigos e das amigas, dos companheiros e das companheiras? Na semana que vem, eles vão apresentar um projeto de emenda à Constituição, que é a razão central do golpe. Os políticos se reuniram contra a Dilma para tentar parar a Lava Jato. PT, PMDB, claro que quando eu falo assim, eu não falo de todos. Tem gente muito boa no PT, gente muito boa no PMDB, é preciso nunca generalizar. Mas essa trempe que toma conta fez o golpe, está fazendo o golpe para parar a Lava Jato. O plutocrata, aquele que está na rua, lá, mandando mesmo no Brasil, que são os agiotas e essas 10 mil famílias de barões, eles querem tomar o orçamento. Por quê? Porque no desequilíbrio que aconteceu, que eu tenho tentado descrever com essa chatice toda para vocês, a dívida é o reflexo desse desequilíbrio. Como você tem desequilíbrio, vai ficando endividado. E a dívida eles analisam como proporção do PIB. Então a dívida brasileira está indo num galope que parece que não vai mais dar certo pagar. Então eles precisam fazer o golpe para botar um interventor ali no controle do orçamento para gerar excedentes a qualquer preço para fazer a dívida pública como proporção do PIB voltar a decrescer. Ou seja, ao invés de baixar a taxa de juros, que não tem propósito de estar na altura que está, a gente pode conversar sobre isso, eu estou já ficando preocupado com a paciência que vocês estão me ouvindo, eles conservam essa despesa exorbitante, disparatosa, sem explicação técnica, e vão cortar tudo o que quiser, e vão meter na Constituição, vão tentar. Eu vou lutar, seja com que ferramenta for. Quero logo avisar a comissão de ética do meu partido, que eu não vou ficar comportado, porque isto é absolutamente intolerável. Eles querem meter uma emenda à Constituição, tabelando o gasto corrente brasileiro com tudo, educação, saúde, aposentadoria, investimento, menos juro, que é a maior despesa de todas. Isto é absolutamente intolerável e revoga a Constituição de 88. Se alguém tem dúvida de que é um golpe em marcha, pelo protocolo de que o impeachment sem crime de responsabilidade já em si é golpe, mas o golpe não é isto, o golpe é isto que eu estou querendo dizer agora. Não é possível aceitar. Eu fiz os cálculos, companheiros. Falei para o reitor da universidade agora, de vocês. É preciso abrir o olho, porque o povo não é obrigado a dominar esses assuntos e a nossa grande mídia não vai explicar esse assunto. Eles vão ficar na caricatura, que o Brasil precisa controlar as despesas. Aí pega e inventa que a Dilma bota lá um cartão com comida de 62 mil reais. Ninguém diz quanto foi o jaburu. Eu acho que não devia poder gastar 62 mil reais por mês com cartão corporativo, seja de que palácio for. Porém, não é 62 mil reais o problema. São 600 bilhões de reais com juro, este é o problema. O que não nos dispensa de ser severo com qualquer real, com qualquer centavo que possa ser economizado parcimoniosamente para alocar corretamente. Isso é que a gente tem que fazer. Bom, e caminhando para o vetor da crise, encerrando, é a crise política. Então você tem uma crise política que basicamente é construída por esse conjunto de fatores, o fator internacional, o manejo equivocado da economia, o desastre, né, da gestão econômica com Levy, com essa política conservadora que faz o oposto do que diz, etc, etc. E aí se instala uma crise política que basicamente tem 3 vetores. Nada disto é favorável ao Michel Temer. É contra a Dilma e o que ela representa. Primeiro, vamos lembrar, o eleitor do Aécio, quase metade do Brasil, que é gente que eu respeito. Quero bem, discordo, mas essa gente eu quero para mim. Eu quero ganhá-los para a questão que nos é comum, a democracia. Ainda que depois tenham... E essa gente foi enganada. A sensação desse povo, justa, é de que houve uma eleição em que a Dilma acusou o Aécio de ir fazer uma coisa e, quando ganhou, foi ela fazer a coisa que disse que o Aécio ia fazer.
Então, esse primeiro bloco de pessoas começa a desconstituir a Dilma quando a prática de governo é o oposto do que a retórica marqueteira e irresponsável fez. E eu não estou falando isso para amargurar a Dilma, que é vítima, afinal de contas, de tudo, mas é para a gente ter pistas do futuro. Moderar a promessa é essencial para um governo ser forte do primeiro ao último dia. Moderar a promessa, confiar na inteligência popular, repartir com as pessoas as dificuldades, as contradições e sair da tentação vã, fácil, porém mentirosa, da articulação em gabinete, no toma lá da cá, fisiológico, corrupto, ao que se entregaram mesmo as forças progressistas brasileiras. Isso nunca deu certo. Nunca deu. Os únicos 3 presidentes que escaparam porque não perderam a rua. Juscelino, Fernando Henrique e Lula. E ainda assim, o Fernando Henrique no segundo mandato, quando fez a tramóia, caiu. A Dilma cai porque faz a tramóia. O Lula se aguentou, mesmo com a crise do mensalão, porque não fez a tramóia no primeiro mandato. O Juscelino passou 5 anos acossado por tentativa de golpe, tentativa de homicídio, mas não perdeu a rua. E a segunda questão, para sair desse impasse, é uma articulação com os governadores. E aí, companheiros, eu vou encerrar. Nós assistimos hoje no Brasil o desmonte da federação. Não é razoável, né, o que nosso governo fez, deixou o Rio Grande do Sul quebrar. O Rio Grande do Sul hoje é ingovernável. O Palácio do Piratini virou uma usina de destruição de liderança. Se vocês observarem, isto é de propósito. O Fernando Henrique sabe o que representou a Revolução de 30. O Fernando Henrique tem compromisso com 32, que foi a ressurgência paulista contra a Revolução de 30, dita constitucionalista, mas aquilo modernizou o Brasil. Aquilo equilibrou o Brasil. O Fernando Henrique sabe que precisava destruir o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que foi de onde saiu o antagonismo para fazer um projeto de perpetuação no poder do grupo dele. Lamentavelmente, o erro do PT é imitar o PSDB. Nas mesmas concepções estratégicas, eu cansei de ouvir o Fernando Henrique dizer que o importante era destruir o legado Vargas e ouvi do Lula a mesma coisa, que era preciso destruir o legado Vargas, porque o legado Vargas tem uma coisa crítica, polêmica, que é o período mais autoritário, mas o legado Vargas é o Brasil industrial, é a CLT, é a ideia de um nacional desenvolvimentismo, de uma indústria nacional que virou a 15ª do planeta, coordenada e induzida por uma brilhante política industrial e de comércio exterior tocada pelo governo. Então, aqui a gente chega no fim. A crise política tem este componente do eleitorado, do Aécio, que a gente precisa recuperar para a causa. Eu não consigo, o Aécio vai ser o próximo que vai ser destruído. O próximo que vai ser, já está sendo, esse já não escapa. Porque o eixo de mudança estratégica do Brasil, que é o outro componente do golpe, é o Serra desalinhando o Brasil internacionalmente. É dele a autoria do projeto que acaba com a reserva nacional no pré-sal e agora, escandalosamente, o presidente da Petrobras, nomeado pelo golpista, no dia da posse, disse que é preciso destruir a lei de conteúdo nacional nas encomendas da Petrobras. 7 bilhões de dólares é o déficit em ciência e tecnologia. Como nós temos protagonismo em petróleo e gás, qual é o problema da gente verticalizar parte importante dessa encomenda governamental para gerar uma inteligência nacional paga em real e formando um mercado para os cientistas brasileiros, que hoje a conta de 70 mil migraram, foram embora do Brasil para trabalhar em lugares onde tem oportunidade, porque nós estamos destruindo. O Copérg está fechado, o centro de pesquisa da Embratel foi fechado, da Telebrás foi fechado, todas as estruturas da Embrapa estão desmilinguindo em pedaços, e nenhum país do mundo tem protagonismo ou sequer autonomia se não emular, se não estimular, se não formar a sua inteligência, a capacidade de responder de forma qualificada na universidade, nos seus centros de pesquisa, as respostas para os seus problemas. E aqui está o desenho. Então, o eleitorado do Aécio, os políticos, né, que querem o fim da Lava Jato, e o desenho de quem quer entregar o Brasil ao estrangeiro. Nós precisamos confrontar tudo isso. A premissa é sustentar a democracia. Democracia não é regime de concessão. Não vai descer do céu um anjo vingador, dia nenhum, instalar o chicote e botar as coisas em ordem por nós. Nós é que vamos ter que ir lá buscar, porque democracia é regime de conquista. Muito obrigado a todos.